Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2019. Pessoal, dando continuidade às últimas aulas em relação a esboço, eu vou trazer para vocês aqui a edição com o comando Rotate. Mas antes da explicação, recados dessa videoaula. Esse vídeo é um oferecimento da AX4Business, a sua parceira oficial Autodesk. Comece os seus projetos BIM e licencie os seus softwares Autodesk com a AX4Business. Acessem www.ax4b.com e cliquem na opção Licenciamento. Então acessem www.ax4b.com e entrem em contato com os especialistas. Mais informações na descrição desse vídeo. Pessoal, quando nós temos um esboço, nós podemos modificar, editar de diversas maneiras e o comando Rotate é um dos comandos que auxilia em relação a ajustes. Bom, eu tenho aqui um esboço já programado, eu simplesmente vou habilitar a edição dele aqui no nosso browser, no nosso navegador e eu vou habilitar o nosso item então de Rotate. Primeiro, dentro desse esboço, notem que eu tenho 3 grupos de geometria, essa região na parte superior com 34 e 30, essas 3 linhas estão na cor preta, pois não tem restrições de posição, simplesmente restrições de dimensionamento, um círculo com o diâmetro de 40, esse na cor azul, que sim, tem a restrição de posição e dimensionamento, e na parte inferior, essa estrutura com um comprimento de 60, também sem as restrições, ok? Bom, vamos ao que interessa. Quando eu habilito aqui o comando Rotate dentro do nosso grupo de modificação de esboço 2D, ele vai trazer uma janela com as seguintes seleções. Primeiro, notem que o botão Select está na cor azul e com a seta vermelha. E como vocês já sabem, quem já vem acompanhando o nosso curso aqui do YouTube, toda vez que o Inventor apresenta um botão na cor azul, é esta opção que está habilitado. E a seta vermelha indica que nenhum elemento foi selecionado até o momento. Nesse caso, eu vou então manter esse comando habilitado, clicar nessas 3 linhas num tom de preto, e agora sim o Inventor indica com a seta branca que os objetos foram selecionados. Porém, o comando ainda está habilitado. Se eu continuar clicando nas minhas geometrias, o Inventor vai selecionar para o comando Rotate. Na parte inferior eu vou encontrar a opção Center Point com um botão Select. Uma vez que eu habilito essa função, ele vai trocar então a pergunta, indicando agora qual é o centro de rotação. Pessoal, nesse caso, eu quero que esse objeto, essas 3 linhas, rotacionem a partir do centro desse círculo de diâmetro 40. Uma vez que você traz o mouse em cima desse ponto e dá um clique, o próprio Inventor já indica para você. Existem restrições, tanto de posição ou dimensional, e ele pergunta se você deseja eliminar essas restrições. Nesse caso, eu vou habilitar a opção Yes, cancelando qualquer restrição, deixando então o nosso objeto livre. Pessoal, notem que ao movimentar o mouse, ele gera aqui uma representação da rotação. Mas, se você rotacionar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo, ele vai acrescentando um valor dentro do campo chamado Angle. E esse campo Angle você pode digitar ou utilizar o item Precise Input. Bom, eu vou mexendo o mouse até encontrar o ângulo de 90 graus, ele tem um O-Track automático. Quando eu mudo aqui o meu quadrante, ele vai chegar até o ângulo de 180. Quando eu desço o eixo X, ele vai complementando até 270. E quando eu volto aqui na minha relação do eixo X, ele vai zerar esse meu elemento. Então qualquer movimento que eu execute é no sentido positivo, mas anti-horário. Essa movimentação é livre, você pode clicar em qualquer posição ou preencher o campo Angle. Bom, dentro da janela Rotate ainda tem 3 opções. A opção Precise Input, que uma vez que você habilita, ele vai perguntar as relações de eixo X e Y e você vai preencher as coordenadas necessárias. Essa utilização aqui, nesse caso,
não é interessante, eu não vejo função para trabalhar com essas posições de coordenada, então eu não vou habilitá-la. O item de copy, caso você habilite, ele vai manter o seu objeto original no ângulo que está e vai criar um segundo elemento a partir do ângulo que você executa. Nesse caso eu vou desabilitar a opção de copy e eu tenho a última opção, que é Optimize for Single Selection, que seria otimizar para uma única seleção. Nesse caso, como eu tenho mais de uma seleção, então eu não habilitei. Clicando aqui do lado de Done, eu vou encontrar algumas informações onde você pode quebrar as dimensões e restrições de geometria. Nesse caso, o próprio comando já eliminou essas suas estruturas. Nós temos 4 opções, sendo Never, If No Equation, Away e Prompt. Nesse caso, a opção padrão é o Prompt. Eu vou minimizar essa janela e agora eu vou escolher um ângulo e preencher a janela de input com precisão. Esse objeto está aproximadamente ali com 60, 50 graus de inclinação. Porém, ele não pega essa base em relação ao eixo X, e sim em relação à posição do objeto. Se eu levar o meu mouse aqui para a esquerda e encontrar 60 graus, ele vai ficar aqui paralelo ao eixo X. Diferente de alguns softwares que trabalham com a posição absoluta. Nesse caso, é o ângulo relativo à posição que ele está. Eu vou preencher com 60 graus, mandar ele aplicar essa minha informação e automaticamente ele rotacionou. Eu vou agora habilitar o comando novamente, eu vou selecionar essas 3 linhas, habilitar a opção de centro novamente no círculo e habilitar a opção de copy. Notem que ao rotacionar para baixo, a posição que ele está é a posição 0, 90 graus, 180 e 270. Se eu quero inverter o sentido de rotação, no caso positivo 90 seria anti-horário, o item negativo seria horário. Então eu vou digitar menos 90 graus, ele vai no sentido horário. Então você pode fazer a inversão de rotação simplesmente colocando o valor negativo. Pelo fato da opção copy estar habilitada, quando eu finalizo o comando, ele gera para mim as 2 geometrias, ok? Ficando ao seu critério habilitar ou não essa sua estrutura. No outro exemplo aqui na parte inferior, nesse caso eu vou selecionar todos os itens de uma única vez e eu vou selecionar então o centro a partir desse círculo. Novamente, ele cria a rotação a partir do ângulo que eu estou trabalhando. Se eu colocar aqui menos 45 graus, ele vai para o sentido horário. Se eu colocar 45 graus positivo, ele vai no sentido anti-horário, ok? Fica a seu critério você habilitar essa sua opção. Eu vou desabilitar a opção copy e eu vou confirmar em aplicar. Pronto, ele executa a rotação desse objeto sem nenhum problema. Porém, pessoal, tome muito cuidado com o comando rotate, pois quando você finaliza o comando, ele já executa na sua árvore de construção, mas ele não indica o comando rotate na sua estrutura de árvore. Então, a partir desse momento que você finaliza a edição de esboço, você não vai conseguir retornar pelo seu browser. Ou você vai retornar com um Ctrl Z ou habilitar novamente o comando rotate com os ângulos necessários, ok? Beleza, pessoal? Essa videoaula é mais rápida, é mais simples, mas eu espero que vocês tenham entendido a função do comando rotate. Recados dessa videoaula: se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhe essas videoaulas para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Autodesk Inventor 2019. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre,